Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, dizem, né, que o ano começa depois do carnaval. Eita, será? Será verdade? Vamos começar então com tudo? Eu estou aqui hoje, nessa terça de carnaval, com essa querida aqui, ó. Filma isso, gurizinha, essa lindeza Muriel Laut, que é nutricionista e vai nos ajudar. Ah, tenho certeza, porque nutrição sempre é bom falar e nunca é demais. Seja bem-vinda, amor. Muito obrigada. Tudo bem, Gi? Tudo ótimo. Eu concordo com a sua posição. Eu acredito que o carnaval ele começa indicando no Brasil o início do nosso ano mesmo, né? E muitos dos meus pacientes, geralmente, eles acabam marcando a consulta pós-carnaval justamente porque até o carnaval é o momento que a gente acaba exagerando, né? As festas ainda de fim de ano se prolongam para o mês de janeiro, daí começa então o carnaval no mês de fevereiro. Sempre tem aquela expectativa já também da Páscoa, então o pessoal já começa a pensar na jacada que vai dar na Páscoa. E justamente, eu acredito que é o momento que o pessoal começa a entender e organizar a vida novamente, é pós-carnaval mesmo no Brasil. Que assim seja. Então vamos fazer o seguinte, Muriel, vamos ajudar o pessoal assim que está em casa, porque assim, ó, como eu estava falando contigo, é um programa que vai ser voltado para aquelas pessoas que têm uma noção um pouquinho maior de nutrição, né? Porque tem aquela história assim, mas eu já sei o que comer. Gente, quem sabe o que a gente sabe o que comer é nutricionista, para começar, né? Porque assim, ó, a gente só acha que sabe. Então a gente vai começar com algumas ideias assim, ó. Por exemplo, o carboidrato, né? A gente tá falando de pão, de aipim, de macarrão, com glúten, sem glúten. É vilão ou não? Não, na verdade não. Essa questão, mais ou menos, que o pessoal hoje em dia busca bastante, esses mitos entre glúten e lactose, não necessariamente que o glúten e a lactose sejam vilões. O que acontece? Na população brasileira geral, a gente tem um consumo exagerado desses alimentos. Então, produtos refinados, produtos lácteos, a população geralmente acaba consumindo em todas as refeições algum produto referente a esse, e o nosso corpo ele não é feito para aceitar essa quantidade extrema desses alimentos, né? Então, o que acontece? Muitas intolerâncias, muitos sintomas alérgicos, então espinhas, estufamento, distensão abdominal, diarreia, às vezes obstipação, isso acaba gerando isso. Por quê? Porque a gente esquece daquilo que é básico. A base da refeição, 80% dela, o certo, o correto mesmo, é fazermos com as coisas que a terra nos dá, então alimentos in natura. Então, vegetais, as frutas, as hortaliças, as leguminosas. Então, a base da nossa alimentação, ela deveria ser essa. Esses alimentos ricos em glúten e ricos em lactose, que são o pão, o macarrão, os biscoitos, as bolachas, o queijo, o leite, o iogurte, muitas vezes cheio de industrializados dentro, eles são alimentos pontuais. Então, por exemplo, eu vou comer de manhã uma fatia de pão. Ok, uma fatia de pão, talvez com um ovo, talvez com um pouco de manteiga. Eu vou comer um iogurte, eu vou colocar uma granola, vou colocar uma fruta. Então, essa variedade de alimentos mais base, com esses alimentos que a gente vê como vilões, é o correto a se fazer. O que as pessoas erram geralmente é nisso, é nesse exagero, é nessa falta de imaginação para comer. Porque assim, ó, nessa busca pelo isso não pode, não consegue manter a longo prazo, né? Por exemplo, assim, eu vou ficar longe do pão, pronto, acabou, nunca mais pão na minha vida. Gente, isso não é fato, isso não vai acontecer. Então, por isso, mediar, né, assim, o que é legal para estar comendo e com o que pontualmente pode ser comido, né? E essa questão, então, assim, um bom café da manhã, eu sempre tenho que ter uma proteína, por exemplo, um ovo. É legal? É interessante, sim. Não necessariamente a sua primeira refeição precisa ser o café da manhã. A gente opta por colocar, geralmente, o café da manhã por conta da nossa última refeição, idealmente ser consumida até às 19 horas. Então, o café da manhã ele entraria. O que a gente pede é que quando você quebra o jejum, quando você dormiu e a primeira refeição que você vai fazer, é que você consuma uma proteína, justamente para que você não tenha muita fome durante o dia. Então, a proteína ela vai te dar mais saciedade naquele momento da manhã e vai te levar a manter estável a sua fome durante a semana, durante o dia e durante a semana, consequentemente. Então, a gente sempre pede para que seja consumido não necessariamente só o ovo, mas também temos o atum, a sardinha.
Pode ser consumido também outras proteínas que sobrou, por exemplo, do seu almoço ou da sua janta no dia anterior. Então, um frango desfiado com um pão no sanduíche, ou uma carne moída. Dá para inventar várias coisinhas aqui nesses nuances. E o que eu geralmente recebo bastante em consultório é: eu não gosto do gosto do ovo, eu enjoei. Mas você não precisa comer o ovo em si. Você pode colocar ele numa panqueca, numa crepioca, no molho de micro-ondas. Há várias receitinhas que a gente consegue utilizar essa proteína. Ela não precisa estar em si ali separadinha no prato. Ela pode estar numa preparação. Então, às vezes, falta essa lógica quando as pessoas vão buscar o que comer. Mas é sim interessante a gente ter a proteína pela manhã. E tu falaste dessa questão do jejum, né? É interessante fazer ou não? É que daí eu posso entrar numa questão até polêmica, né? Porque assim, para algumas pessoas, o jejum faz bem. Tipo assim, para outras, mas existe um risco, por exemplo, assim, eu vou comer até às 19 horas e aí às 7 da manhã eu vou treinar e eu vou em jejum porque eu tô bem, não preciso comer, parece que a comida tá saindo aqui. Existe um risco pro teu treino depois, por exemplo, ou pro teu dia, pulei o café da manhã, eu vou só almoçar. Existe um risco em termos nutricionais ou não? Se a pessoa se sente confortável, não tem enjoo, tem força e consegue fazer atividade física, não tem problema nenhum ela ir em jejum, certo? O que a gente geralmente estabelece é porque aí são duas vertentes de atendimentos diferentes. Quando a gente busca emagrecimento, a gente busca que o cliente consuma, que o paciente consuma, somente naqueles horários que ele tem fome. Então, tem pessoas, eu inclusive, que não consigo ir ao comer alguma coisa e ir treinar logo após. Então, eu geralmente vou em jejum. Mas o que eu penso? Se eu vou em jejum num dia porque eu treino mais cedo ou porque geralmente eu não tenho fome, a minha refeição da noite anterior vai suprir aquela minha necessidade do dia seguinte, na hora do treino. Então, muitas vezes as pessoas pensam: poxa, eu preciso comer porque eu preciso comer para ter força. Não necessariamente. Se você consumiu, se sentiu bem e consegue ter força, consegue treinar sem passar mal, segue, não tem problema nenhum. Interessante, né? Porque assim, não necessariamente tu vais comer aquela banana com ovo de manhã, 15 minutos depois tá treinando, às vezes tu tá arrotando aqui. E não é que tu vai adquirir a força disso, mas foi daquele teu pão com ovo na noite anterior que vai te dar força para isso. Vamos fazer o seguinte, Muriel, vamos só um rápido intervalo comercial e a gente já volta falando assim, eu tô quase numa consulta aqui. E assim a gente vai trocando esse bate-papo para você saber um pouquinho mais também sobre nutrição. Até logo. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. E estamos de volta, gente, hoje falando sobre nutrição com essa querida aqui. Ela manda bem a bichinha aqui, eu tô adorando, é uma consulta praticamente. Muriel, vamos falar aqui para dar um jeito na tua vida, hein? Depois do carnaval, eu sei que tava bom até agora, né? Mas vamos botar os pingos nos is, porque é saúde, tá? Então vamos lá, carboidrato, falando do bichinho, tá? Posso comer quantas frutas por dia? Não, peraí, fruta não pode, até a cebola tem carboidrato. Isso é paranoia já, né? Sim, é paranoia. Se você for pensar, geralmente eu recebo muito em consultório aquele medo da banana, porque a banana realmente é uma fruta com um pouco mais de carboidratos. Assim como o abacate, que é uma fruta com um pouco mais de gorduras. Então as pessoas têm um pouco de receio de comer esses alimentos. No entanto, se você for pensar,
não tem alguém que engorde e vire uma pessoa com sobrepeso ou com obesidade por comer bananas. Se a sua dieta é só banana, você não vai sofrer isso. Você vai ter outras síndromes, claro, porque vai faltar outras vitaminas e minerais, mas não vai ficar obeso. Então, esse medo, essa paranoia por volta das frutas é uma coisa que eu acredito que já deveria ter caído por terra. Porque o certo mesmo, recomendado pela Associação Brasileira de Nutrição, que a gente encontra em qualquer cardápio online que seja integrado à organização, né, do brasileira, ela indica, sim, de 3 a 5 porções de frutas diárias, assim como de 3 a 5 porções de vegetais diariamente. Portanto, a gente tem que consumir ela praticamente em todas as refeições. A gente teria que ter ou uma fruta e um vegetal, ou um ou outro. Então, o correto é isso. Não tem restrições de frutas, até porque a gente não consegue comer um cacho de banana inteira de uma vez só. Então, a gente vai comer pontualmente aquilo que para nós sacia naquele momento. E o importante é variar. Então, o que geralmente as pessoas me falam, mas eu como fruta. Quais? Banana e maçã. Ok, e todo o resto? Tem muitas outras frutas que dá para se experimentar, dá para você criar um paladar, dá para você criar um hábito de consumir, optar sempre pelas frutas que estão na estação, porque são frutas que vão ter menos agrotóxicos, então tem menos impacto negativo no corpo, e manter esse padrão de pelo menos 3 porções. Com uma alimentação em torno de 80% voltada a esses alimentos mais naturais, você não precisa fazer dieta. É uma coisa natural do seu corpo emagrecer. Porque aquilo é muito mais fácil de ser aceito pelo organismo do que esse que a gente está acostumado a comprar prontos no mercado. É verdade. E tu falando assim, parece que fica tão claro as coisas assim, para e pensa. Se tu descascar mais, desembrulhar menos, consequentemente, tu não vais criar esse acúmulo que a gente tem quando come um pãozinho, quando tu come uma bolachinha, porque daí é que tá, né? Como a gente estava falando antes no intervalo, que o problema não está em comer 5 frutas por dia. São as 5 frutas e mais o todo restante que vem. A pizza, enfim, não é esse conjunto todo, né? Exatamente, é um conjunto. A gente não consegue pegar uma refeição em nenhum dia e nenhuma semana. A gente vê um todo, né? Então, a gente trabalha, geralmente, quando a gente vai fazer uma consulta, a gente pede um relatório 24 horas da pessoa. Então, o que ela come naquelas 24 horas? Qual é o horário? O que ela belisca? O que ela está comendo nesses intervalos? Por que ela tem muita fome à noite? Então, todos esses pilares, muitas vezes as pessoas acabam não entendendo. E é justamente porque acabam consumindo, muitas vezes por preguiça, um biscoito, ou uma cuca, ou uma massinha do padeiro, porque não levou uma banana, porque não se prestou a pegar uma maçã, ou não pensou em me organizar na semana. Essa semana eu sei que eu trabalho fora, eu sei que eu preciso fazer um lanche fora. Compre coisinhas que sejam fáceis de ter, uma barrinha de cereal, uma barrinha de proteína, um cacho de banana, uma maçã, coisas que são práticas de serem levadas. Eu costumo dizer assim, que a nutrição e a educação financeira, primeiro tu tens que virar uma chavezinha na cabeça, porque assim, às vezes basta, não é somente saber o que tu precisa seguir, é tu compreender, é fazer a logística, é ter, o que eu vou comer quando eu estiver lá no meio da tarde, ou se, meu Deus, não trouxe nada para comer, eu sou obrigada a comer um pastel ali do lado, daí também tu quer mudar como? Né? É tudo consequência disso. E falando dos mitos, assim, né? Porque daí, assim, né? Se eu não consigo emagrecer de tal forma, eu vou tomar água com limão. Não, eu vou tomar água com gengibre. Tem esses mitos também, né? Tem muitos mitos e muitas falácias na nutrição, né? Os mitos são, isso aqui vai me engordar, isso aqui me emagrece. Eu tenho alguns recados de Instagram que, mas posso comer queijo? Queijo não engorda? Ou, poxa, mas você come pão todo dia de manhã, você não engorda? Como é que você faz? Justamente porque é um todo. Então, são momentos pontuais que a gente vai consumir aqueles alimentos que eles não vão engordar, porque no final do meu dia eu consumi as calorias que eu precisava no dia. Então, eu não acabo extrapolando. Então, a maioria dos mitos, eles envolvem isso, essa falta de lógica no consumo, de quantidades, né? E as falácias são aqueles produtos milagrosos, né? Um tempo atrás a gente teve o goji berry, a gente teve o óleo de coco, a gente tem inúmeros abacate, que é salvador, ou os nuts que vão ajudar nisso e naquilo. Claro, todo alimento ele vai te trazer algum benefício, em uma certa quantidade, e para quem deveria comer aquele alimento. Então, óleo de coco foi uma febre, e o que a gente recebeu em consultório e de reclamações por aumento de colesterol foi extremo,
porque não é para todos. Não é um alimento milagroso. Ele auxilia, sim, em alguns aspectos, mas assim como todos os alimentos vão auxiliar em algum aspecto para cada pessoa em si, para cada problema em si. Então, é uma coisa para ver não generalizada. É um alimento que são pontual para cada pessoa. O que é generalizado, o que é para todo mundo, é realmente esse consumo de vegetais, de legumes e de frutas. Isso a gente acaba não restringindo muito. E também depende do caso, obviamente. Mas essa é a base. É nisso que a gente tem que focar. Então, tá bom. Mais uma paradinha que já deu o segundo bloco. Quando o assunto é bom, voa, o tempo passa. Mas a gente já volta para terminar esse nosso programa sobre nutrição. Até logo. A Gi pergunta, Dr. Luiz da Ural Sim responde: Dr. Luiz, eu quero muito fazer o implante, mas eu tenho pânico de dentista, sou ansioso, não sei se vou aguentar 10 minutos na cadeira. Mas, na verdade, para implantar esses 6 pinos, vai quanto tempo, mais ou menos? E como é que vocês fazem? Joia. Gi, a gente vai analisar principalmente as características do paciente, se ele tem algum trauma de infância, algum trauma com o dentista. E esses pacientes, muitas vezes, Gi, é necessário fazer uma sedação, deixar ele mais relaxado. Essa sedação pode ser através de uma medicação, né, um ansiolítico, que ele vai ficar relaxado na cadeira e vai provavelmente responder melhor ao tratamento, à cirurgia, ou mesmo a sedação consciente, em que um anestesista vai estar do lado, vai através de uma medicação intravenosa, ele vai provocar uma sedação também no paciente, mas o paciente consegue responder aos estímulos, por isso, então, sedação consciente. Então, esses para casos de pacientes realmente mais ansiosos, que têm algum histórico de trauma de cirurgia, tanto com dentista, um histórico médico. E em relação ao tempo de tratamento, a gente vai analisar muito também o número de implantes que vão ser instalados. Caso de 1 implante, 2 implantes, geralmente o dentista vai levar 45 minutos, 1 hora. E para um caso maior, como um protocolo, uma prótese com 6 implantes, uma prótese que envolve muito mais implantes, essa cirurgia ela vai se estender aí por 1h30, no máximo 2 horas. Nós temos que levar em conta também que uma cirurgia muito longa expõe mais o paciente ao risco de infecção, ao risco de uma inflamação maior, um pós-operatório, né, um pouco pior, né? Então, essa cirurgia ela não pode, né, preferencialmente se estender muito, mais de 2 horas, assim, que aí começa a ficar uma cirurgia mais arriscada para o paciente. Passa aqui na Ural Sim. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. E estamos de volta. Gente, vocês precisam seguir o perfil dessa menina aqui. Diga lá no Instagram. O meu Instagram, vocês conseguem me achar como Muriel Laut, tá? Como Nutrimuri ali para procurar. Você me acha de um jeito ou de outro ali que vocês me encontram. Meu Deus, uma leveza, né? Porque é essa leveza que eu quero trazer, que a gente vai compartilhar agora nesse terceiro bloco, essa coisa leve, né? Que a alimentação não precisa ser uma coisa, que inferno, eu vou fazer isso. Não precisa. Vocês vão ver. E eu também, eu acho que sempre eu pego um pouquinho do entrevistado, assim, que é leve, é para ser leve. Vamos dar assim, Nutri, as dicas do que pode ser assim, um bom café da manhã, almoço, jantar, né? Para dar pra pessoa querer mudar depois desse carnaval aí. Para dar uma clarificada, né? Isso.
Eu sou uma pessoa que não restringe muito, então o que eu faço é comer com moderação. Então, o que geralmente eu indico para os meus pacientes pela manhã? Sempre uma porção de fruta, então uma meia banana, ou uma banana inteira, ou uma laranja, uma maçã, alguma coisa, um mamão. Sempre um pãozinho, ou então uma crepioca, ou então um pãozinho de frigideira, ou uma panqueca, ou um bolinho de micro-ondas. A gente geralmente faz as preparações, eu indico sempre a farinha de aveia, ou a farinha de arroz, ou uma farinha de outra oleaginosa, que seja de preferência geralmente do paciente. Sempre incluir o ovo, ou então uma proteína, né? Um atum, sempre o atum sempre sólido no óleo, sempre escorra o óleo. A gente pode incluir, então, as proteínas que sobraram de uma outra refeição, geralmente como um recheio de alguma panqueca, de uma crepioca. Então, consumir essa parte mais moderada. Se eu for optar, geralmente, pelos pãezinhos, eu falo, então, compra um pãozinho de grão. Ele não precisa ser um pão integral, ele não precisa ser aquele pão escuro. Um pão com um gergelim, um pão com uma chia dentro, já está valendo, já é uma fibra ali dentro, né? Não precisa ser ou tudo ou nada, ou 8 ou 80. Dá para ir aos pouquinhos ajeitando e escolhendo e vendo aquilo que você consegue fazendo. Então, no café da manhã, geralmente, eu aconselho esse tipo de alimentação. Almoço, obviamente, prato, metade ali, vegetais, então folhas, vegetais crus, vegetais cozidos, aquele que você conseguir comer, aquele que você gostar de comer, aos pouquinhos vai aprendendo a comer outros, pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, consome uma coisa diferente, para ir mudando esse paladar também. Sempre uma proteína, então pode ser uma proteína de boi, suína, de frango, ovos, peixes, o que você tiver mais preferência. Um carboidrato, seja ele qual for também, em quantidades moderadas também, então uma batata, um arroz, sempre preferir os tubérculos, que são os que a terra nos dá, então um aipim, um cará, um inhame, as batatas, a abóbora, a beterraba, então todas essas partes que são mais naturais, mais próximos do que a gente consegue ver em si, já prontos, né? E uma leguminosa, o feijão, uma lentilha pelo menos 3 vezes na semana pelo aporte de ferro e fibras também ali. Não todo dia necessariamente um feijão assim, não? Não é comum, geralmente, as pessoas comerem todo dia. Na minha casa, a gente consome todos os dias, sim. Menos final de semana, porque geralmente, finais de semana, a gente acaba quebrando um pouco mais a rotina. Mas eu recomendaria todos os dias. Se você puder, pelo menos 3 vezes na semana, né? Para poder manter ali. E de jantar, eu sempre aconselho, a primeira opção dos meus pacientes é comer a mesma coisa que você comeu no almoço. Comida. Mas essa parte do jantar, eu acho que quem está em casa vai concordar comigo, né? É a vontade de um lanche, é a vontade de um pão, é vontade menos do almoço. É uma coisa assim, né? O pessoal que está em casa, acho que um pouco vai concordar comigo, né? Mas aí é que tá, é reeducar isso, né? Reeducar e você não precisa realmente fazer o seu almoço novamente, se você acaba não gostando, mas você pode utilizar o que você comeu no almoço para criar uma outra refeição com aquilo que já sobrou. Porque é prático, você já está com ele pronto, você já pode fazer no almoço uma quantidade maior, então você já vai ter aquilo em mãos, fica mais fácil de você utilizar aquele alimento. E você pode, por exemplo, fazer um sanduíche com 2 pães, a salada, a proteína e uma fatia de queijo. Pronto. Ou uma crepioca e bota o recheio do que sobrou no almoço com uma salada, ou um mix de vegetais que você tiver ali e uma proteína, ou um hambúrguer, ou alguma coisa nesse sentido, já vai dar a sensação de você comer um lanche, né? Sim. Sair um pouco do almoço. Muriel, mas como é que pode, né? Ali parece tão prático, né? Ali o café, o almoço e a janta, e aí no meio da tarde dá vontade de comer aquele bolo com café, com leite. Como pode isso? Como educar, assim, como entender que aquilo ali pode ser, de repente, para o final de semana? Não toda tarde, né? Geralmente isso acontece porque a gente já está com a alimentação toda desregulada. Então, quem geralmente tem esse tipo de compulsões e anseios no meio da tarde e muitas vezes à noite, desse doce, dessa quebra da minha rotina alimentar, é porque a rotina alimentar é sempre a mesma. Então, de manhã eu sempre como pão, no almoço eu sempre como a mesma coisa, no jantar eu não tenho criatividade, então eu repito o pão do meu café da manhã. Então, no momento ali você vai pensar, meu Deus, eu preciso fugir disso, eu preciso comer alguma coisa para ser gostoso, para ser prazeroso. E aí é que mora o erro.
Porque o certo é você fazer prazeroso essas principais refeições. Porque aí no meio da tarde você já vai estar satisfeito com aquela refeição. Então, dá para incluir ali um pedaço de chocolate, dá para você comer uma banana, por exemplo, derreter a banana no micro-ondas com chocolate. Pronto, já vira uma refeição doce, saborosa, pouco calórica e que vai te saciar aquela vontade, talvez, de sair um pouco da rotina. Existem opções, sim, saudáveis, que são realmente gostosas e doces. É só você dar uma pesquisada, dar uma perguntada, ir numa nutricionista, fazer com que ela te ajude, pedir ajuda para esse tipo de situação. O que eu reparo bastante nos pacientes é que eles têm medo de falar, eles têm receio de contar. Você não pode ter medo de contar para o profissional. O profissional está ali para te auxiliar. Se você não conta, a gente não consegue resolver. Você precisa falar. Precisa falar. A gente não está numa posição de julgamento. A gente está numa posição de dizer assim, ó, esse é o seu problema, então tá bom, então eu vou te ajudar a resolver. Eu vou te ensinar para que você daqui para frente caminhe com seus próprios pés e saiba se alimentar direito. Então, a maior parte das pessoas, quando isso acontece, é porque elas não estão falando tudo. Ou elas beliscam, ou elas têm medo de falar, mas ela vai achar isso, mas ela vai achar aquilo. Gente, eu não tô aqui para achar nada. Eu tô aqui para trabalhar e te auxiliar como profissional. Porque é engraçado isso, porque a partir do momento que eu vou lá e eu conto qual é a razão daquele meu problema, eu mesmo estou me escutando e eu mesmo estou... Opa, é ali o pulo do gato e é ali que eu vou ter que mudar. Então, por isso que às vezes segura tanto essa fala, né? Porque daí, segurando para a pessoa, não vou... Porque eu não estou me escutando, então eu não vou querer mudar aquilo. É aquilo que eu falei, da educação financeira e da nutrição. A gente tem que entender, porque senão o negócio não vai para frente, né? Mas eu adorei o nosso programa. Eu acho que foi muito rico em muitas informações. O Instagram dela vai ficar aqui, né, para vocês entrarem em contato. Vem bater um papo com a Nutri. Como eu comecei o programa falando, a gente não sabe o que comer. Quem sabe é quem estudou para isso, né? Deixa um recadinho pro povo final aí, por favor. Bom, gente, eu convido vocês a me seguirem realmente no Instagram. Dou algumas dicas ali, algumas receitinhas, coisas práticas do dia a dia que dá para encaixar. Recomendo vocês também seguirem outras nutricionistas, outras pessoas que trabalham na área. Às vezes o que falta para as pessoas é realmente a imaginação, a criatividade, você vê alguém fazendo, ver como é fácil, ver como é prático, ver como dá para incluir na sua rotina. Então, acho que às vezes falta um pouquinho só o buscar essa informação. Mas a informação está aí, está disposta em todo lugar, está no Instagram, está no Google, está no Facebook, está aqui na TV, está no rádio, está em todo lugar. Então, eu convido vocês a prestarem um pouquinho mais de atenção no dia a dia, na alimentação. Tragam para a alimentação de vocês mais frutas, mais vegetais. Não fiquem com medo de comer esses alimentos. Não é ali que vocês vão errar. Muito pelo contrário, é ali que vai começar o acerto. Então, bebam água e movimentem-se. Também é a minha dica. Que maravilhosa, um cotovelinho. Eu adorei. Não falei que é leve? Vamos mudar? Vamos também? Eu também vou mudar um pouquinho. Vamos junto, gurizinho. Oh. Gente, ficamos aqui então no oferecimento de Lemos Esportes e Oral Sim. E o que eu sempre digo, cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. Beijo no coração, até terça-feira que vem. Gratidão, tá? Obrigada. Tchau.